Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Eu sou Lindomar do canal Bastidores da Verdade. Estou aqui nessa tarde mais uma vez e hoje vamos falar sobre seleção brasileira. Seleção que sempre nos deu orgulho, sempre nos deu prazer, alegria em assistir os seus jogos. Infelizmente, nos últimos tempos só tem nos dado tristeza e decepção. E isso não é problema dos jogadores, nós temos grandes jogadores, nós temos grandes técnicos. Antes de mais nada, eu tiro o chapéu para o Fernando Diniz, pelo desempenho dele no Fluminense, pelo que ele tem tentado fazer pela seleção, não conseguiu, porque não tem condições de um técnico administrar duas equipes. Não existe isso, não tem condição, nunca nem tinha ouvido falar que teria isso, que seria possível. Tem uma crítica para fazer para um cidadão, que vou relatar o nome dele, não tenho nada contra a pessoa dele, apenas contra a administração dele. É o senhor Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Esse cidadão foi eleito presidente da CBF por 20 equipes que compõem a Série A do Campeonato Brasileiro. Mais 19 das 20 da Série B. Foi eleito também por 26 das 27 federações estaduais, ou seja, o homem teve unanimidade praticamente da eleição da comissão da CBF para presidente. No entanto, como eu já falei, não tenho nada contra o senhor Edinaldo Rodrigues, apenas contra a sua administração, porque não tem condição. O Tite foi demitido dia 9 de dezembro de 2022, depois da derrota para a Croácia. Isso eu não tenho nada contra. Se coloca um técnico, ele não tem bom desempenho, é certo demiti-lo. O que eu não achei certo, senhor presidente, foi o senhor pegar um técnico que está atuando em uma principal equipe do Campeonato Brasileiro, em uma equipe da elite do Campeonato Brasileiro, pegar esse cidadão, colocar para administrar a seleção brasileira sem que ele saia da sua equipe atual. Ou seja, o Fernando Diniz, trabalhando no Fluminense, foi convocado para trabalhar na seleção brasileira, mas administrar as duas. Eu não ouvi falar em nenhum país que isso tenha acontecido. Possa ser que eu esteja errado, que isso tenha acontecido, nunca vi falar. Mas aconteceu aqui. Eu não posso falar muito sobre isso, que eu não entendo de futebol. Mas também eu não sou burro. Me desculpe o palavreado, mas qualquer cidadão que tenha a mínima noção de futebol, ele não faria um papel desse. Com tantos técnicos de nomes, técnicos competentes que estão desempregados, que desde antes das eliminatórias da Copa, se precisar, eu tenho uma lista aqui, eu tenho o Rogério Ceni, tenho o Sérgio Sampaoli, tenho o Vanderlei Luxemburgo, que já foi técnico da seleção. Temos aqui também, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Jorge Sampaoli, Rogério Ceni, Zé Ricardo, Mário Barbieri, Roger Machado. Ou seja, com tantos técnicos, o senhor Edinaldo Rodrigues foi pegar um técnico que está na ativa em uma equipe que está na principal categoria do futebol brasileiro para a seleção brasileira, sem desvincular do outro time. Ou seja, prejudicou as duas partes, seu Edinaldo. Seu Edinaldo, o senhor prejudicou o Fluminense. Seu Edinaldo, o Fluminense hoje é uma equipe que poderia estar brigando pelo título. Isso não está acontecendo, seu Edinaldo. Por quê?
senhor foi prematuro. O Fernando Diniz é um técnico que tem capacidade, ele iniciou há pouco tempo, ele tem capacidade para a seleção brasileira? Se ele tem ou se não tem, eu não sei. Os senhores é quem sabem. Mas se ele está lá é porque ele tem capacidade para administrar. E se ele tem capacidade para administrar, por que não desvinculou ele do Fluminense? Não colocou ele só na seleção? Assim, hoje ele poderia ser cobrado, porque ele estaria focado com a seleção. Aí a torcida fica cobrando do Fernando Diniz. A imprensa, uma boa parte da imprensa cobra do Fernando Diniz. Pessoal, vamos abrir a mente. Fernando Diniz não tem culpa, não. Fernando Diniz, ele tá lá porque ele foi convocado. Claro, se eu tenho um serviço, se eu tenho um serviço e alguém me convoca para trabalhar em outro serviço, eu vou ganhar 2 salários. Com certeza eu quero. O patrão lá que está me convocando, ele vai saber se eu tenho competência ou não, capacidade ou não, para trabalhar nos dois. Ele me contrata se quiser. Eu tô para ser contratado e vou. Mas não tem condições. Quem tem uma mente aberta sabe que não tem condições de um técnico administrar 2 equipes. Não tem condições. Mas enfim, foi a decisão dele. O Carlo Ancelotti está chegando no ano que vem. Esse senhor Carlos Ancelotti é um técnico bem renomado, um técnico que está entre os melhores do futebol. Espero que ele faça um bom trabalho. Deus abençoe que dê tudo certo. Mas ainda tenho mais a dizer. Muito difícil a seleção brasileira se classificar para a Copa do Mundo. É muito difícil. Eu torço que isso aconteça. Mas é muito difícil acontecer. Por causa dessa atitude prematura do presidente da CBF. Fica aqui os meus agradecimentos. Quem gostou do vídeo, curte, compartilha, dá uma força pra gente. Eu tenho conta nas 2 plataformas digitais, YouTuber e TikTok. Curte, compartilha, deixa um comentário, deixa uma crítica. Segue a gente lá também para dar uma força. E estamos aí. Sempre que tiver um assunto polêmico, eu vou gravar vídeo. Eu vou botar o meu ponto de vista sobre isso. Quero agradecer a quem já me segue, a quem curte, para quem compartilha. E quero deixar também aqui para vocês que o que eu falei aqui não é contra a pessoa do senhor Edinaldo Rodrigues. É contra a administração dele. E quero dar meus parabéns para o Fernando Diniz, que tem se desdobrado em 2 para desempenhar um bom papel na seleção. Infelizmente não está conseguindo, mas no Fluminense também ele não está deixando a desejar, está de parabéns. O Fluminense não está lá em cima brigando pelas primeiras posições? Não está. Por causa disso, ele não tem condição dele administrar 2 equipes ao mesmo tempo. Obrigado, boa tarde e até a próxima.